se você não trabalhar com sua inteligência emocional, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Nosso penúltimo episódio. Sério. Gente, sabia que agora eu parei? Quando eu explicava orações para os alunos, acentuação, eu lembro que eles ficavam na dúvida, última, penúltima, onde penúltima? E agora eu parei também e falei, peraí, essa é a penúltima? É a última? Que live é essa? Então, hoje nós estamos na penúltima aula sobre o tema, com o título, né, a série aí que nós temos, o que você e Hércules têm em comum. Então vamos chegando, seja bem-vindo, vamos convidar aí os nossos amigos, aqueles que sempre estão acompanhando a nossa live. Então hoje temos um assunto muito... Opa, vamos corrigir aqui. Temos um assunto muito bacana para discutir. Vamos falar aí dos pomos. Oi, professor Alisson, que bom por aqui, tudo bem? Trabalhando muito, imagino, né? Então, vida de professor é assim mesmo. Professor de vestibular, de cursinho, a gente não para, né? É família. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada, tá? Por estar passando aí na nossa live. Então, vamos começar, sem mais delongas, a nossa live. Então, os pomos de ouro. Eu falei assim, já tá chegando ao final, um pouquinho triste, porque eu confesso que eu amo a história, vocês perceberam, né? Que eu gosto de contar histórias. E quando eu propus essa série, eu lembro que muitas pessoas falaram, nossa, que legal, que bacana, também gosto de história. Então, muitos não passam na hora da live, mas depois assistem. Então, muito obrigada a você que está assistindo depois a essa aula. E, havendo questionamentos, havendo perguntinhas, pode enviar para o meu direct. Então, vamos à nossa aula de hoje. Vocês que estão acompanhando sabem que Hércules ele precisava cumprir 12 trabalhos. E nesse 11º trabalho, Prometeu pediu que ele trouxesse os pomos de uma árvore que ficava em um jardim muito distante. Então imagine você que ninguém sabia, aliás, nenhum mortal, né, tinha a localização exata desse jardim. Era conhecido também como o Jardim das Árvores Frutíferas, as árvores que da imortalidade, chamado de as árvores da imortalidade. Então chamamos de pomos, mas vocês viram aí, quem acompanhou que eu fui postando no feed, viu que pomos nada mais são aí então que as maçãs, a representação aí das maçãs de ouro. E ele precisava então trazer 3 pomos para Euristeu para cumprir essa promessa. E ele saiu, então, dessa vez também ele foi sozinho, assim como na live passada nós aprendemos aqui, ele também foi sozinho para resolver o problema, que na semana passada ele lutou com um gigante de 3 cabeças, um cão que tinha 2 cabeças, um pastor, né? Então, assim, vários obstáculos precisando ser vencidos a fim de que ele conseguisse a realização desse trabalho. E hoje ele também precisa realizar um trabalho. Na live de hoje, então, nós vamos aprender essa história, ouvir essa história e aprender com ela, que ele procurou e conta que demorou ano, tá? Essa procura dele foi mais de ano, porque ele perguntava não sabia. E é claro, entre um trabalho e outro, sempre havia o quê? Os imprevistos, os problemas que ele precisava resolver na trajetória. E segundo consta essa história, ele encontrou um ser chamado, deixa eu conferir o nome aqui, Buzíris, que era uma cobra tida como enganadora, uma serpente. Conversando com ele, deu a direção errada para que ele fosse até esse jardim. Direção errada. Quando chegou lá, essa cobra o aprisiona, o acorrenta, e ele passa lá 1 ano preso e triste por ter sido enganado por aquela cobra. E conta também essa versão que eu trouxe para vocês hoje, conta que essa cobra, o prazer dela era trazer ilusão, olha só, ilusão aos filhos dos homens através de palavras de aparente sabedoria. Parecia que ela estava usando vocabulários assim rebuscados, ou quem ouvia, nossa, como é sábia, como ela conhece, é entendedora, mas na verdade era apenas uma ilusão. E Hércules deixou-se levar por essa ilusão
e pagou um preço por isso, perdendo então 12 meses ali. E consta que ele ficou então assim preocupado, né, pensando, refletindo, e caiu em si, reconheceu o erro por ter se deixado enganar por essas palavras de aparente sabedoria, e ele conseguiu então romper com as cadeias que o prendiam e saiu dali, daquele local. E claro, como ele não tinha o norte, não tinha um direcionamento, um mapa da mina, vamos assim dizer, o que acontece? Ele foi novamente questionando, perguntando às pessoas onde ficava, onde se localizava o Jardim das Hesperides. Eu creio que é esse o nome, Hesperides, né? Porque é uma proparoxítonas. Hesperides, que eram três seres, né? Três moças formosas, as guardiãs dessas maçãs. Então, essas guardiãs, além delas, havia também uma serpente, um dragão de 100 cabeças. Eu estava analisando que esses mitos, eles gostam muito, né, de colocar 2, 3, 10, 7. E esse 12º trabalho de Hércules, esse ser tem 100 cabeças. E as Hespérides, né, então guardavam muito bem esse jardim. E Hércules, depois de se desvencilhar daquela cobra enganosa, ele pediu uma direção, e essa direção foi certeira, porque ele foi seguiu a orientação e ele avistou o jardim da imortalidade, em que se encontrava a árvore da juventude eterna. Só que entre o caminho dele e essa árvore, esse jardim, havia um gigante conhecido como Atlas. Então, Atlas estava carregando quem? O universo. Algumas versões falam o mundo, né? Você deve ter visto também já aí na internet um homem com um globo nas costas, então sendo assim representado pelas artes plásticas. E Atlas, ele foi condenado então a sustentar o universo nas costas. Só que antes de encontrar o Atlas, Hércules, após encontrar a serpente, ele encontrou também com um outro mito, um outro ser que nós também já conhecemos, já ouvimos falar, que é o Prometeu, tido como aquele que criou a humanidade, que também foi o responsável por trazer o fogo sagrado para os homens. E como condenação, ele foi condenado ele foi acorrentado, né? E tinha os abutres, vamos assim, né? As aves que vinham e comiam o fígado dele durante o dia. Depois elas iam embora no pôr do sol. Durante a noite o fígado dele se regenerava e no outro dia ela vinha novamente. As aves vinham novamente e era um castigo que já durava 30 anos. E Hércules, passando por ali, sentiu-se consternado e, claro, ele foi lá, matou as aves e quebrou as correntes, libertando o Prometeu. E depois disso, prosseguindo seu caminho, então agora ele encontra novamente mais uma pessoa em situação que o deixa consternado. Ele vê o sofrimento de Atlas com todo aquele peso às costas. E o que ele faz? Olha para o jardim, olha para o Atlas e o que ele decide? Então, entre ir buscar a árvore, os pomos de ouro, ele decide parar e aliviar o sofrimento alheio. E é isso que ele faz. Ele para e carregando então, indo lá, ele entra, né, e sustenta o universo, dando a possibilidade de Atlas sair e se aliviar daquele peso que ele estava carregando há tanto tempo. E diz a história, na versão que eu estou contando para você, que enquanto ele estava ali sustentando aquele globo, sustentando o universo, o gigante Atlas foi até o jardim, não teve problema algum com o dragão de 100 cabeças, tá? Pegou as 3 frutas, né, os 3 frutos de ouro que ele queria e entregou para Hércules. E nesse momento, claro que por se tratar de um mito, automaticamente houve uma questão mágica ali naquela situação e o universo se desvencilhou das costas de Hércules, ficando ele então livre, e também o próprio Atlas. E Hércules faz o quê? Recebe
o que ele estava precisando, que era os pomos de ouro. E nesse momento também as ninfas, né, que ali ficavam protegendo aquele jardim, chegam para ele e entregam mais frutos, tá? Que é para mais frutos de ouro, e assim ele consegue realizar esse 11º trabalho. Então, uma história interessante. E o que nós podemos aprender com essa história? Então, vamos traçar agora o paralelo, porque você que está acompanhando aqui todas as quartas, desde o início, então eu expliquei a vocês que os mitos, eles sempre têm uma explicação para alguma questão que nós racionalmente não conseguimos explicar. E esse mito de buscar esse fruto que simbolizava a sabedoria, que simbolizava a imortalidade, então também tem as conotações e várias ramificações aí na nossa cultura. Mas, como eu já falei, no primeiro momento, qual o significado dessas maçãs de ouro? Essas maçãs então simbolizavam a sabedoria, a imortalidade, já que era tido como a árvore da vida, tá? A imortalidade. E é claro que na nossa cultura a gente tem também aquela questão de a maçã simbolizar o amor. Nós temos até em festas juninas, né, a questão de fazer a maçã do amor para vender. E também temos a maçã, além desse sentido de sabedoria, temos também como aquela ideia de proibido. Alguns analisam aquela história que está lá no Gênesis, no livro da Bíblia, em que Adão e Eva comeram o fruto proibido, comeram do fruto proibido. E eles colocam em muitos desenhos, até em Bíblias, para criança, em desenho, a gente vê o quê? A imagem de uma maçã desenhada. Porque segundo dizem, né, a tradição, os antigos aí, colocam a maçã como sendo esse fruto que simboliza o conhecimento. E a árvore da vida que sustentava esses frutos também era, por nome ser da vida, dava o quê? A imortalidade. Então o conhecimento, a sabedoria faz com que você viva eternamente. Assim é a ideia associada a esse fruto. E eu trouxe algumas outras explicações. Segundo os celtas, essa fruta era símbolo de alta magia, tá? Porque ela estava relacionada à tentação dos 5 desejos. Porque aquilo que você deseja pela visão, porque você olha e acha bonita, você, pelo olfato, o cheiro dela é agradável, não é assim? O paladar é bom. Então tem todas essas conotações para a utilização da maçã. O que eu achei interessante, que há também algumas versões, o fato de utilizar, hoje nós temos aí continuar com essa simbologia, consta a história de, alguns falam que isso é lenda, a história de Isaac Newton, em que ele estava sentado debaixo de uma macieira, e aí cai uma maçã sobre a cabeça dele, o que acontece? Ele dali começa a escrever a teoria, né, muito conhecida aí da gravidade. Claro que são assim especulações, não há certeza disso aí. Alguns dizem também que a Apple usa o símbolo da maçã no seu iPhone com essa simbologia, fazendo essa referência a Isaac Newton, mas são todas histórias, não há uma confirmação para isso. Uma outra questão interessante que eu estava analisando é que sempre está associado a dar a maçã como a fruta que entrega para a professora. Não sei se você cresceu lendo ou ouvindo histórias, ou vendo aquelas revistinhas da Mônica, a Turma da Mônica, a do Chico Bento, que sempre aparece a professora sentadinha, aí tem uma maçã bem bonita sobre a mesa, os livros do lado, né? Aquela maçã bem vermelha, atraente à vista. Por que tem essa simbologia de que oferecer uma maçã à professora tem uma simbologia, tem uma explicação para isso? Aí eu fui pesquisar, porque eu também, claro que como professora, eu sempre achei bonito, quando eu li antes de ser professora, eu achava bonito, e quando eu comecei a trabalhar, eu ficava pensando, gente, será que um dia eu vou ganhar uma maçã? Porque eu achava muito bonito. E outra coisa, o fato de ter crescido
em uma casa em que a questão financeira, né, ainda pesava muito, a gente não tinha possibilidade de comer maçã com frequência. Então, eu sempre achei a maçã aquele fruto desejável, eu sempre quis ter e às vezes não podia comprar devido à questão financeira. E eu, quando comecei a trabalhar, eu fui para a sala de aula com aquela lembrança, gente, será que algum dia um aluno vai me dar uma maçã? E segundo a história, eu acho que foi no século XVI que começou essa questão de dar maçã ao professor. Por quê? Porque nessa tradição consta que os professores recebiam o salário muito baixo. Embora eu tenha usado o verbo no passado, recebiam. A gente sabe que atualmente não mudou muita coisa. Isso lá no século XVI já não eram bem pagos na Europa. E os pais, para mostrar gratidão ao trabalho prestado pelos professores e tristes por não terem também condições financeiras de pagar mais, eles levavam, como para ajudar no salário, eles levavam maçãs, levavam flores para presentear a professora como uma forma de gratidão por aquilo que estava fazendo pelos filhos deles, embora recebendo tão pouco. E eu, na minha história, que eu queria também ganhar uma maçã, isso aconteceu quando eu estava trabalhando com uma turminha de pré-escola. Eu acho que eu já contei isso aqui em algum vídeo, mas eu vou repetir, já que o assunto hoje tem essa questão da maçã como um fruto de sabedoria. Então, por isso que o professor é aquele que é dotado da sabedoria, aquele que ensina e tal. E eu lembro-me que eu estava nesse período, eu estava em Rondônia, e um aluno chegou para mim com uma maçã argentina, daquela bem grande, bem vermelha, bem bonita, atraente aos olhos e muito cheirosa. Então, exalou o cheiro assim pela sala e ele falou: professor, é para você. Gente, eu fiquei muito feliz com aquela maçã, vocês não têm noção. E eu fiquei tão feliz que eu levei para casa e eu fui muito egoísta. Eu falei, eu não vou repartir, não vou dar para ninguém, eu vou comer sozinha. E na época eu estava morando com um irmão, então ele tinha 3 filhos, e eu guardei para não compartilhar. E no dia seguinte eles haviam saído, iam para a igreja, falei assim, é a hora de eu comer a minha maçã. Fui lá no meu quarto, que eu deixei ela no guarda-roupa. Pense o cheiro que ficou no meu guarda-roupa. E como eu saía, trancava a porta também, porque as crianças eram bem arteiras, né? Então, para não mexer, eu trancava. Então, cheguei, eles saíram, peguei aquela maçã bonita, lavei. Eu falo assim que eu fiz até um ritual. Fui pro sofá, tá? Bem relaxada, coloquei uma música. Fiz igual nos filmes que o cara, às vezes tem aquela pessoa que pega a maçã limpa assim na roupa, não é? Pra ficar bem brilhosinha. Eu fiz isso também, ensinando, sozinha. E cheirei, claro, não deixei mais uma vez de aproveitar a questão do olfato. Então cheirei e fechei os olhos e dei uma grande mordida. Que delícia, que doce estava aquela maçã. Mas quando eu abri os olhos, que eu olhei para verificar a dimensão da mordida, ela estava toda deteriorada, ela estava podre por dentro. Gente, eu fiquei tão decepcionada. Eu fiquei tão triste, eu falei assim, nossa. E claro que eu fui tentar reaproveitar, morder um pouquinho daqui e dali, mas a minha decepção foi muito grande. Porque aparentemente ela estava perfeita, mas por dentro ela estava estragada. E logo, né, na hora, como uma pessoa que gosta de metáforas, eu logo já fiquei me imaginando, poxa, assim também acontece na vida da gente, né? Quantas pessoas que a gente olha que o interior, né, está totalmente arruinado e você olha externamente, são pessoas maravilhosas, estão bem, estão sorrindo, mas por dentro pode trazer consigo muita mágoa, muito rancor. Eu fui começando a fazer aquelas inferências, mas eu nunca esqueci dessa experiência. Então isso me marcou muito, porque era um desejo meu ganhar uma maçã. E quando eu a ganhei, ela estava estragada. Tá? Então, talvez, olha eu fazendo uma outra inferência que naquela época não veio. Então, talvez você deseja muito alguma coisa, porque isso é atraente aos teus olhos, mas por dentro ou por detrás dessa situação pode ser o quê? Pode estar arruinado, pode ter o problema. Então, por isso que a gente precisa refletir muito com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente deseja, porque nem sempre o que a gente deseja é aquilo que realmente que Deus quer para nossas vidas. Então, voltando aqui à nossa história da maçã, então tem essa simbologia, né, toda.
E para fazer esse paralelo então com a vida do estudante, como que eu posso traçar isso? Então eu não vou fugir da questão da sabedoria, tá? Então assim como na história a gente veio aprendendo que Hércules ele precisou vencer vários obstáculos, e olha que nós estamos caminhando para o final. E esse último obstáculo está relacionado à sabedoria. E da mesma forma eu quero deixar essa referência para o aluno. Então na trajetória do estudante faz-se necessário que ele adquira a sabedoria. Mas como ser sábio? Onde eu encontro a sabedoria? O que é ser sábio, né? E como a gente ouve muitas explicações e tem também, para quem estuda psicologia, existem os arquétipos. Não sei se você já ouviu falar dos arquétipos, que existem 12 perfis de personalidade. Existe o arquétipo do sábio, daquela pessoa que é o bonitão, o galã, né? Aquela pessoa que é rebelde. Tem o arquétipo daquele que é guloso, que é gordinho. Já percebeu que quase todos os desenhos animados são assim? Tem aquela criança que é a mais tímida, que sofre. Tem aquele garotinho que é o mais brincalhão, que faz papel de bobo, então aquele o bobo da corte. Nós encontramos até nos filmes, as novelas trabalham com arquétipos. E se esse assunto te interessar, na internet você encontra vários testes, tá? Para você saber qual é o seu arquétipo. Porque há características específicas para quem tem esse arquétipo. Mas o que é um arquétipo na verdade? O arquétipo, se a gente for pesquisar, uma explicação que eu encontrei para trazer para você é o seguinte, que o arquétipo simboliza, né? É o conceito da psicologia utilizado para representar padrões comportamentais. Então a psicologia, e aí na pessoa de Carl Jung, eu acho que você já deve ter ouvido falar, a pronúncia não é assim não, mas vamos deixar isso mesmo. Então ele pesquisou, então para ele são 12 arquétipos. E esses arquétipos estão já são inerentes ao ser humano, já estão no coletivo imaginário, não tem como tirar isso. Em todas as civilizações, em todas as eras, os períodos. Então, há essa imagem de que do bom, do sábio, do bravo, do herói, do mago. Percebeu que sempre tem nas historinhas, sempre a gente encontra também aquele que é o mais inteligente, que é o mago. Mas a figura do sábio, o que tem esse arquétipo em si? Qual é a principal característica? Então, de acordo com a psicologia, então não é a Sandra que está falando, eu vou ler para você, fala o seguinte, que o arquétipo do sábio simboliza a sabedoria, solicitude e o silêncio. Olha só, no silêncio há sabedoria. Então, representa a busca da verdade a respeito da natureza da realidade. A busca do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira identidade. O sábio mergulha em si mesmo, reflete sobre o passado e, com humildade, busca ressignificá-lo. Olha que bacana. Então, aquela pessoa de poucas palavras, que ouve mais introspectiva, aquela pessoa que tem aquele padrão de ajudar, gosta de ajudar o outro. E observe que na história de hoje, Hércules, ele ia realizar o trabalho, ele precisaria enfrentar um dragão de 100 cabeças, mas o fato de ele ser solícito, dele se sentir consternado de ver o sofrimento do próximo e parar para servir o próximo, essa atitude dele fez com que nem precisasse entrar naquele jardim. O próprio ser que ele ajudou foi lá e já trouxe para ele o que ele precisava. Então, aí tem uma fala que eu achei bacana. Tem uma versão que fala, as Hespérides, né? Que eu falei para vocês. Elas falam que no caminho, tá? Na busca da sabedoria, no caminho para chegar à sabedoria, servir as pessoas, demonstrar amor faz parte do processo. E aí alguém pegou essa fala e a reduziu dizendo que a regra que acelera o processo é servir pessoas. Então, se você é uma pessoa solícita, se você gosta de ajudar o próximo, então você é uma pessoa sábia, porque você não
está pensando em si mesmo, tá? Você consegue sofrer, sentir a dor do outro, né? Assim, e querer fazer, não é só sentir também, querer fazer algo para ajudar a servir. Né? Tem até aquele é tido até como um jargão, né? Todo mundo fala, quem não serve para viver, quem não vive para servir não serve para viver. Acho que você já deve ter ouvido isso, tá? Então, no caminho da sabedoria está o ato de servir. Só que, claro que eu fui buscar também outras fontes, e aquela que eu mais utilizo, que eu cresci ouvindo falar, que é o que a própria Bíblia fala para nós sobre a sabedoria. Então está lá no livro de Provérbios. Então eu trouxe algumas citações de Provérbios para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de ser sábio. E tem um trecho lá em Provérbios que fala assim, olha, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Então, sabedoria em um lugar está traduzida como conhecimento. Adquire sabedoria, adquire conhecimento. Eu já conversei aqui com vocês em um período sobre a questão do conhecimento. Como que a gente mostra que realmente adquire o conhecimento. Mas eu quero trazer uma reflexão que está nesse livro aqui. Olha, ele é uma tradução do grego, tá? Do hebraico, do livro de Provérbios, traduzido por um rabino. E vem com os comentários. E olha o comentário que ele faz sobre esse verso que eu acabei de ler para você. Porque ele fala, adquire sabedoria e adquire inteligência. Então, uma pessoa inteligente não significa que ela seja sábia. Tá? E vice-versa. Uma pessoa sábia não significa que ela seja inteligente. Por quê? Qual a diferença de uma para outra? E esse rabino, ele explica da seguinte forma, olha. A diferença entre sabedoria e entendimento é... mais uma vez, trazida à tona no livro de Provérbios. Ele fala o seguinte, a sabedoria é um sistema ético, orgânico, sem indicadores racionais ou linhas direcionadas no mundo natural. Não é algo que é dessa esfera, deste mundo natural. A única maneira de adquiri-la é aceitá-la como um todo. E qual é a noção de todo, de grandeza, de uno, de ser único que nós temos? E ele continua, o entendimento, então, no entanto, é um processo dedutivo e racional. Então, aquele que é inteligente, ele usa o quê? O raciocínio, tá? Então, é o racional dos dados externos, a mente constrói um modelo de verdade. Seu início, portanto, está na experiência em várias formas de conhecimento e observação, sobre os quais se pode trabalhar com todos os seus talentos, todos os recursos do mundo e com todas as suas ciências as quais você estudou. Então a inteligência é o que você pode aprender em um livro, é o que você pode aprender por meio de uma experiência de alguém, tá? É tudo aquilo que nós temos nessa esfera aqui terrestre, que nós conseguimos captar com a nossa mente, os recursos que nós temos aqui, que nos levam a adquirir, a desenvolver essas habilidades, tá? Essas habilidades, algumas natas, outras adquiridas. Então, você pode conquistar isso aí. Alguns usam até essa questão de que o sucesso, até o sucesso é treinado. Você consegue treinar até conquistá-lo. E ele prossegue. A sabedoria, no entanto, não tem início fora dela. Ela não pode ser alcançada com base em alguma percepção interior ou anterior a ela. Ela é a sua própria base. Seu início é aceitar os princípios da ética de Deus. Então, o sábio é aquele que entende que há uma lei moral que rege todo esse nosso universo. Não é uma questão de você, como alguns querem apregoar hoje, né? Que a Bíblia ela é excludente, a Bíblia é por causa da Bíblia que essas leis estão aí prejudicando todo mundo. Então, algumas narrativas que nós estamos encontrando, que estão vindo com muito mais força agora, expondo aí na mídia, e que não querem que nem usemos mais a Bíblia, tá? Por quê? Porque segundo eles, ela é responsável por podar, por limitar, por impor o que pode, o que não pode, o que deve fazer, o que não deve fazer. E nós sabemos que o que nós temos aqui, né, na nossa cultura ocidental, se hoje nós temos essa questão das leis, essa questão do que é ético, do que não é porque nós trazemos isso o quê? Dos princípios e valores judaico-cristãos. E esses princípios nós identificamos onde? Na Bíblia.
tá? Então, se hoje nós podemos ter liberdade, se nós somos democráticos, se nós temos a lei que defende determinados aspectos da religião, vamos citar. Então, tudo isso é porque é com base em princípios que estão aqui na Bíblia. E segundo esse rabino, então, essa questão de ética é algo que transcende, não é algo que o próprio homem criou, está fora dele. Então, somente aquele ser capaz, que é a própria sabedoria, tá? E se você continuar a procurar ler aí no livro de Provérbios, você vai identificar que a sabedoria, então, vai identificar como sendo o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, para você se dizer sábio, você precisa o quê? Ter esses atributos, seguir essas ordens, ter essa postura ética, tá? E eu trouxe aqui acho que na segunda aula dessa série, caso você queira ver depois, em que eu falei da questão da inteligência espiritual. Hoje fala-se de 5 inteligências: inteligência moral, inteligência física, inteligência intelectual. Temos a inteligência espiritual, tá? Então, o que seria essa inteligência espiritual? A inteligência espiritual, ela é definida como o seguinte: nada mais é do que a capacidade do ser humano, tá? Então, você é inteligente espiritualmente. Isso aqui não é questão de religiosidade, não é questão de Bíblia ou de igreja. Isso aqui é uma questão de valores e princípios. Então, você é uma pessoa inteligente espiritualmente, tá? Quando você tem a capacidade, tá? Nós, seres humanos, quando temos essa capacidade de acordo com as crenças, valores e ações corretas, tá? A questão do certo e do errado, do limite, onde pode e que não pode. Então, nós temos equilíbrio, tá? Nós conseguimos equilibrar sua razão e sua emoção com o mundo exterior. E assim encontrar o seu propósito de vida. Então, você tem equilíbrio racionalmente? Tá um calor daquele, a vontade de tirar a roupa e sair pela rua. Mas emocionalmente. Agora, racionalmente, você fala, não pode, tá errado. É a sua razão que te diz que na praia você pode usar um biquíni, mas em uma igreja não pode. Então, são questões, isso faz parte da inteligência espiritual. Saber equilibrar a razão e a emoção. Só que tem vários outros quesitos para que você possa dizer que você está desenvolvendo essa inteligência espiritual. Você, além de ter esse equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, você possui o desejo de servir ao próximo. Aquilo que nós vimos na nossa história de hoje, que Hércules, ele sempre procurava fazer o quê? Ajudar. Então, ele não conseguia ver o outro passando por um problema sem fazer nada para ajudar. Então, isso é uma pessoa que é inteligente espiritualmente. Você não precisa estar em uma igreja ou estar falando o nome de Deus ou de algum outro ser superior que você acredita para dizer que você é espiritualmente desenvolvido, vamos usar esse termo, tá? Então, é aquela pessoa que consegue ser flexível, aquela pessoa que consegue dominar a si mesma, tem senso de moralidade, de ética. Então, tudo isso envolve o quê? A inteligência emocional. Então, o perfil do sábio, então, é o quê? É aquela pessoa que ela pensa mais no outro, que ela consegue, não fala tudo aquilo que vem à boca para dizer. Às vezes, a vontade é de esbravejar, mas se contém, se controla, não é? Porque depois que falou, depois que proferiu, pode dar problema, dependendo da situação. Então, você precisa ter esse domínio, tá? Ter essa questão intelectual e moral bem desenvolvida, e você vai adquirindo isso na sua trajetória. E por que é importante isso na vida do estudante? Você, estudante, você passa todo aquele período de preparação, não é assim? Vamos contextualizar mais agora para você. Então, você passa todo um período de preparação, de estudos, de ouvir um professor, de ler um livro, passa pelo controle do físico, que você tem que ter uma inteligência física, você tem que saber que o seu corpo ele precisa de determinados cuidados, você tem que ter inteligência técnica, não é assim? Você precisa saber que você tem de ter uma teoria, um professor, um especialista para te auxiliar, mas você também precisa saber que tem que desenvolver o domínio da razão, da emoção, certo? E acima de tudo, é você também, tá?
como eu sempre tenho falado aqui, você ter uma fé, ter uma crença em um Deus ou no Deus, o que eu não falo né? Às vezes eu cito devido ao nosso contexto de história, mas para mim só nós temos o Cristo, o Deus Criador, certo? Então você precisa crer, você precisa ter uma base, um apoio, tá? E eu, como cristã, além de ter o hábito de orar, de ler a Bíblia, isso é um apoio que nós temos, você também precisa ter apoio o quê? De outras pessoas. Há um trecho lá em Provérbios que fala que na multidão de conselhos, tá? Há segurança. Consta que Salomão, o homem tido como o homem mais sábio da terra, o que ele fez? Ele se cercou de pessoas sábias. Lá em Israel tinha o quê? 12 tribos. Então ele foi em cada tribo, pegou os homens mais sábios de cada tribo e foi aprendendo, foi ouvindo com essas pessoas. Então, se você quer ser sábio, você precisa estar disposto também a ouvir e aprender com as experiências dos outros. Certo? Então, e uma coisa que eu achei interessante, que para muitos às vezes pode achar até complicado. Então, tem um texto lá em Provérbios que fala, olha, o princípio da sabedoria é buscar a sabedoria. Então, olha que bacana, né? Fala, mas como assim, né? Então, quando você já percebe que você precisa buscar a sabedoria, você já mostra uma atitude de sábio. Então, você vai encontrar sabedoria onde, então? Naqueles que vieram antes, ouvindo as experiências, assim como nós temos o exemplo de Salomão, espelhando-se nas regras naturais, que na natureza nós aprendemos, nós tiramos grandes lições, tá? Inclusive, eu até comentei com meu esposo que ia fazer um vídeo sobre isso, acabei não fazendo. Não sei se vocês conhecem aquela fruta... Gente, agora eu esqueci o nome. Mangostão. Alguns chamam de mangostim. Tá? Então, mangostão, ela é roxa, não é? Muito bonita, muito exótica, diferente, muito cara, tá? Porque não é proveniente aqui da nossa cultura, ela vem lá da Ásia, de outros países, né? E é uma fruta que tem muitas vitaminas. Eu fui procurar, observar, ler, né? Quais os nutrientes, quais vitaminas que ela tinha. Então, é muito rica, ela é usada na medicina para diferentes coisas. Poder até de auxiliar nessa questão do câncer, tá? Então, depois que tiver curiosidade, lê. E eu abri aquela fruta, comprei algumas e abri. Eu já havia comido, mas há muito tempo não me lembrava do sabor. Então, quando eu abri e fui comer, a gente só degusta. Ela tem uma polpa, né? Bem roxa, mas nós só degustamos os frutos, os caroços que tem, branquinhos, suculentos. E o gosto é um gosto muito diferente. É um pouco cítrico, né? Lembra um pouquinho limão, mas é um doce muito diferente, muito exótico. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, só tem esse pouquinho de grãos que a gente pode comer e essa polpa toda em volta aqui, pra que serve? E eu peguei a colher, né, curiosa, peguei um pouquinho e mordi. Que decepção! Que tristeza que o gosto do doce que eu tinha antes sumiu, porque é muito amargo. E eu fiquei pensando, gente, como que pode uma fruta conter dentro de si, na sua essência, algo tão doce, tão bom, mas está rodeada de algo tão amargo? E naquele momento, é claro, eu parei para refletir também. Falei, gente, que explicação, o que eu posso aprender com esse fruto que a natureza nos proporciona? E mais uma vez, parecido com aquela história da maçã que eu contei, então muitas vezes nós temos pessoas que no meio ela consegue ser doce, ela consegue ser amável, mesmo sendo cercada de pessoas más, de pessoas ruins, de pessoas amargas, de pessoas que estão ali só proferindo palavras ruins, mas nós temos o poder de nos manter fiéis à nossa essência. Então, o poder de conseguir alguém chegar para nós, você conseguir ainda falar algo bom, fazer com que a outra pessoa se sinta melhor. Então, fala, nossa, você é tão amável, você é tão querida. E aí alguém olha para a pessoa e fala, gente, fulano sofre tanto. Nossa, a vida de fulano é tão triste, eu no lugar dele não aguentava. E aí, como no mangostão, né, rodeado de algo amargo, de coisa ruim, mas a essência dele
o fruto que ele carrega é um fruto bom. Então, independente do contexto que você esteja, você consegue sim extrair disso o que, ou deixar que a sua essência não se contamine. Ou nós podemos até dizer que pode ser o amargo que está em volta, porque eu não sou bióloga, não sei como que funciona isso, mas pode ser o amargo que está em volta responsável por produzir aquele sabor, aquele doce tão bom. Que tem mesmo um pouquinho de um azedinho de limão diferente, mas é um doce muito doce, algo muito diferente. Então assim, eu fiquei pensando como que a gente pode extrair lições da natureza. E Salomão, quando a gente vai ler lá na Bíblia, a gente conta Salomão dando lições para nós em que vai ter com a formiga, o coelho faz isso, ele fala do leão, ele fala da ação do preguiçoso. Então, de várias situações do dia a dia, dos contextos, ele vai extraindo aprendizado. Então, você também, como mãe ou quanto filho, ou você estudante, então todas as situações que você passa, você precisa ter essa capacidade de extrair o ensinamento dali, extrair um aprendizado. E lembrando que, eu já estou caminhando para o final dessa live, e lembrando que nessa tarefa, nesse 12º trabalho, então essa associação dessa busca da sabedoria, o que fica muito forte para nós é a questão do servir. E o aluno, quando há um patamar que ele chega, tem aquele aluno que já estuda 3, 4, 5 anos no cursinho, já aprendeu, já dominou determinado conteúdo. Então, será que agora não é hora de você parar e ajudar o outro? Que talvez você se concentra tanto na sua ansiedade de querer ser aprovado, que esquece que o outro colega que está do lado pode ser ajudado por você. Ou é ajudando esse colega que você vai desenvolver muito mais a sua habilidade. Tem muitos cursinhos que instruem os seus alunos a fazerem isso. Pega a atividade, leia a teoria, refaça o exercício, confira, e depois faça o quê? Passa para frente. Contribua ajudando alguém, explicando para outra pessoa aquilo que você aprendeu. Então assim, quando você faz isso, você acaba mostrando que desenvolveu a inteligência, tá? E com esse desenvolver da inteligência, você também vai ter o quê? A sabedoria pelo fato de ter percebido que você pode ajudar. Você vai sentir-se útil de estar fazendo a diferença na vida de outra pessoa, tá bom? Então, na sua trajetória de estudante, em direção à aprovação, não esqueça de contribuir com aqueles que estão à sua volta. Você que está no cursinho há 4 anos, às vezes chega um aluno novo, primeiro ano de cursinho, tem aluno que fica assim, chateado com as perguntas que o outro faz. Eu falo isso porque eu presenciei, tá? E claro que é uma falha do cursinho colocar alunos em diferentes fases na mesma sala. Então, um aluno que já está há 4 anos prestando vestibular não pode estar numa sala do aluno que está iniciando, tá? Porque o professor ele pode adaptar o conteúdo para esse novo aluno. E muitas vezes o aluno, quando não tem essa divisão, o aluno fica ali ouvindo aquilo que ele já ouviu outras vezes, né? Chateado, porque o colega está querendo saber algo que para ele já é tão simples, é tão babado. E isso acontece não só em cursinho, às vezes nós, a nossa família, alguém faz uma pergunta que a gente considera idiota porque nós já sabemos a resposta. Mas esse dia eu ouvi um locutor, ele tem até um curso aqui na internet, ele comentando o seguinte, que tudo se torna fácil quando você já sabe. Então, às vezes você não tem paciência com o outro porque você já fez, você já sabe o que tem que ser feito, né? Então você se torna impaciente. Então nós precisamos o quê? Nos colocar no lugar do outro, em vez de termos impaciente com o outro, o quê? Ajudá-lo para que ele também possa aprender o que você já aprendeu. Então adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não esqueça de manter o equilíbrio, tá? Então uma das questões de dizer que você é uma pessoa sábia, que desenvolveu a sabedoria, é você conseguir dominar a sua razão e a sua emoção. E você, aluno, precisa aprender isso, porque na hora do Enem, se você não trabalhar com a sua inteligência emocional, você não vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Então, você precisa de inteligência emocional, você precisa ter inteligência espiritual. E também, vamos pegar aqui não só essa questão do desenvolvimento como pessoa, mas essa questão da fé. Você precisa se apegar à fé de que há um ser superior que rege todas as coisas, que a sabedoria está nele. Se você buscá-lo, ele vai te auxiliar em diferentes contextos, diferentes situações aí da sua vida, da sua trajetória de estudante, certo? Então, aqui chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada a vocês que participaram. E na semana que vem, então,
é a nossa última aula, nossa última live dessa série, tá? E a aula da semana que vem, Hércules vai ter dia Hades. Você sabe, pra quem é religioso sabe o que significa Hades, não é? Ele terá de ir até o inferno, tá bom? E o que vai acontecer lá? O que ele tem de fazer? E quais as lições que nós vamos aprender com essa história? Então, se você ficou curioso, curiosa, assista a nossa próxima série, que é a última. E eu também vou aproveitar para fazer aquela revisão completa de todas as aulas que aqui tivemos. Então, um grande abraço, obrigada a vocês que passaram, vocês que permaneceram. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.